Seja bem-vindo ao canal Segredos Eternos. Certamente, se você está aqui pela primeira vez, aqui é o vídeo de apresentação do canal. E como é um vídeo de apresentação, ele é um vídeo um dos mais importantes que você pode ver aqui, independente do nível de ou quantidade de visualizações que ele possa conter na data que ele é gravado hoje. E ele é importante porque essa mensagem desse vídeo, você pode ver, ouvir várias outras mensagens sobre o Reino de Deus, mas especialmente ela vai ser fundamental para definir o seu destino eterno. Porque nós vamos falar sobre novo nascimento. E para esse propósito, eu trago esse livreto aqui do reverendo Kenneth E. Hagin, que trata sobre o assunto. Então, eu sou Douglas Carvalho, sejam bem-vindos ao canal, e eu tenho certeza que, com base na sua decisão por Cristo, a sua vida nunca mais será a mesma. Roda a vinheta. Se você caiu aqui de paraquedas, tenha certeza que Deus está envolvido nisso, porque essa mensagem ela é a principal do Evangelho. Ela faz com que você entenda qual o propósito da vinda de Cristo e qual o propósito de você aceitar essa vinda sobre a sua vida pessoal, sobre a vida da sua família, das pessoas que você ama. O novo nascimento em si é um termo que é utilizado na própria Bíblia e que o reverendo Kenneth Hagin ele transformou, na verdade, em um livreto que trata especificamente à luz da Bíblia, à luz desse livro principal, o assunto, de uma forma simples, de uma forma objetiva, e a gente vai aqui simplificar ainda mais, deixar essa mensagem cada vez mais acessível a você, com base no que eu li, do que eu compreendi do livro-texto, do que aquilo é tão importante tanto para a minha vida quanto das pessoas que eu amo em termos de mensagem. Essa aqui eu poderia dizer que é a mensagem que todo cristão deve carregar no coração e difundir aonde quer que ele vá. Então, o novo nascimento em si é a base do vídeo de hoje, fica até o finalzinho. Só que antes de a gente prosseguir, te peço a única coisa, se inscreve no canal, ativa aí o sininho, para que você possa receber mais vídeos semelhantes a esse, vídeos relacionados a livros, livros, textos evangélicos, que vão edificar, consolar, exortar a sua vida. Então acredito que o propósito desse canal é de você permanecer aqui, é agregar, somar aí com a sua vida espiritual o entendimento de muitas coisas. Eu tenho certeza que, assim como eu, que leio esses livros e trago a mensagem aqui para vocês também vão ser muito edificados com cada um que vai passar aqui ao longo do tempo. Então vamos ao vídeo. Então, antes de a gente começar a falar sobre esse livro-texto, é interessante que o próprio autor, antes de tudo, ele diz, olha, confira tudo na sua Bíblia. Então é fundamental que, antes de tudo, você entenda que o principal livro que esse canal pode ter como referência são as próprias Escrituras, é a própria Bíblia. Então, esses livros-textos, eles são muito recomendados quando você percebe que durante a leitura ele começa a ter chamadas bíblicas muitas vezes. Ou seja, ele dá aquelas referências bíblicas que você pode ir lá e conferir e ver que é exatamente aquilo que está escrito lá. Por que é fundamental fazer isso? Para que você não caia em achismos, em opiniões ou até mesmo na má fé de alguns pregadores de querer enganar você. Então, o próprio autor ele recomenda de que, antes de tudo, você tenha aí nas suas mãos uma Bíblia, qualquer versão dela, e que você possa aí conferir ao longo da leitura desse livro cada uma das coisas que ele coloca aqui em pauta. Queridos, essa aqui é a mensagem principal porque ela compreende o seu destino eterno. Então imagine que você está indo por um caminho e que você tem agora a oportunidade de ter um outro caminho, o caminho verdadeiro, o caminho que vai te levar à paz, à alegria, à tranquilidade, um gozo eterno com Deus. Então a pergunta principal antes de iniciar o vídeo é: para onde você está indo? Se você partisse hoje, para onde você estaria, aonde é que você estaria passando agora a sua eternidade? No céu ou no inferno? Porque a resposta está em, primeiro, se você entende o que é um novo nascimento e se você já passou por isso. Se você ainda não passou pelo novo nascimento, você está em apuros, porque a qualquer momento que você possa partir sem Jesus Cristo, você pode estar indo para a condenação eterna. Esse aqui é um assunto muito sério, é um assunto que eu trato com muita delicadeza, mas ao mesmo tempo com muita objetividade, porque trata do destino de várias outras pessoas, e não somente delas, mas também do meu próprio. Porque o novo nascimento, além de ser uma experiência pontual, inicial com Cristo, ele deve ser desenvolvido também. O novo nascimento em si é uma experiência espiritual com Cristo evolutiva, do qual dia após dia, com o relacionamento com Jesus Cristo, você pode ter cada vez mais revelações dele. Esse livreto ele é dividido em alguns capítulos.
Basicamente, o autor ele dividiu ele em 5 capítulos. O primeiro capítulo é intitulado Nascido de Novo, na Família de Deus. Então é interessante que antes da pergunta que você faça qual igreja eu devo congregar ou qual igreja eu devo ir, o autor ressalta que o mais importante de tudo é você fazer a seguinte pergunta: eu já estou inserido na família de Deus? Eu realmente já faço parte da família de Deus? A resposta a essa pergunta indiretamente já diz se você nasceu de novo ou não, porque somente quem nasceu de novo é que já está inserido na família de Deus. Então nesse capítulo 1 ele inicia, falando sobre aquela passagem de Nicodemos, em que Jesus vai ter um encontro com ele durante a noite, e Jesus, em diálogo com esse mestre da lei de Israel, ele fala sobre o novo nascimento, e Nicodemos simplesmente se apresenta a Jesus e na calada da noite, supostamente porque não queria ser visto como mestre, mas nessa calada da noite ele vai estar lá curiando sobre as coisas do reino e ele fala diretamente para Jesus que ele realmente só poderia ser enviado de Deus porque ele faz muitos milagres, muitas coisas incríveis, e Jesus corta a conversa na hora e diz: olha, importa que você nasça de novo. Se você nascer de novo, você vai encontrar aí as respostas dos mistérios do reino de Deus. Mas essa resposta de Jesus deixa Nicodemos um pouco curioso, porque ele fala de coisas espirituais, Jesus fala de coisas espirituais, mas Nicodemos ele traz para o viés natural e ele rebate essa afirmação de Jesus perguntando como é que um homem sendo velho pode voltar ao ventre materno e nascer outra vez. E com base nisso a gente vê que coisas espirituais se discernem espiritualmente e coisas naturais se discernem naturalmente, ou seja, as coisas são compreendidas de formas completamente diferentes. Só que aqui o autor ele ressalta algumas questões importantes do que não é o novo nascimento. Ele diz o seguinte: e há uma série de coisas que o novo nascimento não é. Ele não é uma confirmação, ele não é ser membro de uma igreja, ele não é o batismo nas águas, tomar sacramentos, observar deveres religiosos, receber o cristianismo intelectualmente, a ortodoxia da fé, ir à igreja, fazer orações, ler a Bíblia, ser moralmente correto, ser culto ou refinado, fazer boas obras, fazer o seu melhor, nem qualquer das muitas outras coisas que alguns homens confiam para salvá-los. Então tudo aquilo que tira a fé de Jesus Cristo, que tira o foco da fé em Jesus Cristo, impede você de nascer de novo, ou seja, de você nascer do alto. Então, trocando em miúdos, nascer de novo é nascer do alto, é nascer da palavra de Deus e do Espírito de Deus. Então tudo aquilo que coloca ou ocupa o lugar daquilo que deveria ser depositado como fé em Jesus Cristo, não é o novo nascimento. Então, muitas vezes, tem muitos cristãos que podem estar dentro da igreja e mesmo assim eles não terem nascido de novo. E isso é muito grave. Porque muitas pessoas acham que atitudes religiosas de estar indo à igreja, de estar congregando, comunhão, essas coisas, representam ter nascido de novo, nascido do alto. Mas nem sempre isso corresponde ao novo nascimento. Por quê? Porque o novo nascimento se processa do espírito humano para fora. Então o autor ele deixa muito claro isso, porque muitas vezes a gente tem a tendência de querer adquirir, obter a nossa salvação pela força do nosso braço. Isso é impossível. Tanto porque o homem, quando pecou, Adão e Eva, eles estavam na natureza humana. E Deus, sendo ser espiritual, ele teve que se transformar, ele teve que vir ao mundo na condição humana, assim como Adão e Eva também eram, e assumir o pecado deles, o pecado original e todos os demais pecados sobre ele. Então, como o erro veio de um ser humano, somente outro ser humano teria a capacidade sobrenatural, por isso que Jesus é divinamente 100% humano e 100% Deus, de remover esse pecado que foi imputado por Adão e Eva lá no princípio. Então veja, o novo nascimento ele é o maior presente que você pode receber, porque primeiro ele veio de graça, mas custou um alto preço e foi preço de sangue na cruz, mas ao mesmo tempo você tem a facilidade de apenas com uma confissão te tirar do inferno e te levar ao céu. E ele diz aqui, para nascer de novo, todas as pessoas eles fizeram a única coisa necessária: aceitaram Jesus como Salvador pessoal, arrependendo-se e voltando-se para Deus de todo o coração, como uma criança. Sabe por quê? Como uma criança ela não vai questionar, ela não vai querer racionalizar aquilo que está sendo oferecido a ela.
Quando uma criança, você oferece, por exemplo, um presente a uma criança, ela não tenta questionar por que você está fazendo aquilo, ela simplesmente aceita. E é por isso que quem se fizer como criança entra no reino de Deus. Nessa mesma passagem de Nicodemos, nessa parte inicial, né, do texto, o livro-texto que ele fala com muita propriedade aqui, se fala que Jesus falou para Nicodemos que se ele não nascesse de novo, ele não veria o reino de Deus. E outra passagem ainda nessa passagem de João 3, fala que quem não nascer de novo também não entra no reino de Deus. Então veja, para fazer parte do reino de Deus é necessário você nascer do alto. E nascer do alto tem como pressuposto de que você vai, não é se comportar como uma criança, mas ter o coração puro como uma criança a tal ponto de não questionar esse presente extraordinário que veio de Deus. Na página 2 ele continua dizendo o seguinte: você conhece sua própria vida e seu verdadeiro relacionamento com Deus. Portanto, defina claramente que você é genuinamente uma pessoa salva e que está atualmente em contato com Deus. A pergunta que eu lanço aí para vocês, que está aí do outro lado da telinha, é o seguinte: se você partisse hoje, você estaria com Deus? Somente a convicção do novo nascimento é que te dá essa resposta. Se você ainda está em dúvida, é porque você ainda não nasceu de novo. Porque a convicção da salvação, ela é revelada espiritualmente. Então, quem tem a revelação no Espírito, que nasceu de novo, tem como bônus a revelação que também é filho de Deus. Porque nem todo mundo é filho de Deus. A Bíblia respalda isso e ele explica aqui em detalhes no próximo capítulo. Mas, por enquanto, não vamos tratar desse tema. Vamos tratar que, se você partir hoje, você tem que ter convicção de que você estará com Deus. E a única convicção é receber Jesus, ou receber o Evangelho, a boa notícia. Que boa notícia? Que o Filho de Deus se tornou homem e morreu no seu lugar na cruz, foi no inferno no seu lugar, resgatou você espiritualmente daquele lugar, e se você confessar que ele é o Messias, ele faz uma troca com você. Qual a troca? De que você, que deveria estar indo para a cruz, indo para o inferno, não precisa mais estar lá, espiritualmente falando, porque ele já foi no seu lugar. E com base nisso você tem acesso ao Pai, tem acesso ao céu, porque essa troca foi uma troca justa, porque ele, que nunca pecou, foi lançado no inferno, e o inferno não poderia reter ninguém, né, que não tivesse pecado. E Jesus nunca pecou. Então, com base nisso, você vê uma troca injusta, mas que ele mesmo decidiu fazer. Ele mesmo disse: olha, eu dou a minha vida em prol dos pecadores. Mas ele fez isso por amor. E se você recebe esse amor sem questionar, tenha certeza, você vai nascer de novo. Na página 13, o autor diz o seguinte: um artista pode colocar uma camada de cera lindamente colorida do lado de fora de uma maçã podre, mas a maçã ainda estaria podre no seu interior. Uma mordida nela seria como morder algo em decomposição. Assim é a vida de muitas pessoas. Elas acham que pertence a Deus, mas ainda não pertence a Deus. Porque quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Porque muitas vezes a gente tem uma aparência bonita por fora, mas por dentro, a Bíblia compara, Jesus certa vez disse, né, que os fariseus eram comparados a sepulcros caiados. Por fora são belos, né, são bem cuidados, mas por dentro são como um mundo dos mortos, né, sendo corroídos, e toda a imundícia lá, de toda a decomposição de um cadáver. Veja, o reino de Deus ele trabalha com coisas espirituais, e a principal é um novo nascimento. Se você nasce de novo, você tem acesso ao céu de graça, mas que custou um alto preço, que foi preço de sangue, e ao mesmo tempo você vai ter um relacionamento com Deus, ou a vida eterna ainda neste mundo. O capítulo 2 do autor vai falar sobre morte e vida. E quando a gente fala de morte aqui, é em três perspectivas. A morte espiritual, que foi quando Adão e Eva pecaram, então eles foram separados espiritualmente de Deus. Como consequência dessa morte espiritual inicial, tanto o homem quanto a mulher passaram a ter a morte física. E até hoje a morte física está aí presente. Mas o terceiro tipo de morte, que é respaldado na Bíblia, lá em Apocalipse, que é a pior de todas, é a segunda morte. E o que quer dizer isso, Douglas? A segunda morte é quando alguém morre fisicamente sem Jesus Cristo. E a consequência disso é ser lançado no lago de fogo e enxofre no final de todas as contas. Porque para ser aceito perante Deus hoje, é necessário ter nascido de novo antes. Então veja, a segunda morte é uma consequência gravíssima. E se a mensagem do reino, de que Jesus é o Messias e morreu no seu lugar e no meu lugar, não alcança outras pessoas, independente se elas são más ou boas, a consequência vai ser a mesma, o lago de fogo e enxofre.
Essa é a verdade. E muita gente fica retendo a verdade, querendo não assustar as pessoas. Mas quando a verdade é pregada genuinamente, as pessoas não têm medo, mas têm temor. O que é temor? É ter a percepção de que primeiro Deus existe, de que Ele é juiz, mas ao mesmo tempo Ele derramou uma imensa graça e que essa graça está disponível para qualquer pessoa hoje. Então, a mensagem genuína, quando ela é pregada, ela tem que dar resultado. E o resultado principal é novas almas para Deus. Na página 23, ele faz o seguinte questionamento. Você passou da morte espiritual para a vida espiritual? Deus é o seu Pai? Dá uma pausa aqui. Quando ele quer perguntar aqui, Deus é o seu Pai, ele traz um trecho da Bíblia, lá em João 1,14, que diz o seguinte. Todos quanto o receberam, com O maiúsculo, se referindo, portanto, no contexto bíblico a Jesus de Nazaré, todos que receberam a Jesus Cristo, Ele deu-lhes o direito de se tornar filho de Deus. Ele, se referindo a Deus Pai, deu o poder ou o direito de se tornar filho de Deus. Então, nem todo mundo é filho de Deus. Para se tornar filho de Deus, é necessário aceitar Jesus como Messias, como Salvador do mundo. E ele continua dizendo o seguinte, você pode olhar para o céu e dizer, Deus Pai, o Espírito do Senhor está dentro do seu espírito, dando testemunho de que você é um filho de Deus. Você tem o Espírito Santo dentro do seu espírito, clamando Abba Pai. Então, essas respostas indicam se você nasceu de novo ou não. E elas são fundamentais, porque elas estão implicitamente ligadas ao seu destino final. Então, quando a gente tem convicção de que é filho de Deus, de que Deus nos ouve, que Deus está sempre conosco, tenha certeza, você já nasceu de novo e você está desenvolvendo a sua salvação. O capítulo 3 é intitulado Novo Nascimento. E nesse capítulo, um versículo clássico que é muito utilizado por muitos pregadores em várias igrejas, congressos, é o seguinte. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, ou seja, se alguém nasceu do alto, se alguém está na unção, Cristo quer dizer unção, se alguém está no ungido, se alguém recebeu o Espírito de Deus no espírito humano, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Novas em todos os âmbitos. É uma realidade e essa realidade ela é manifesta à medida que nós a alimentamos ao longo do tempo. Então, essa característica de ter tudo novo é resultado de viver uma vida nova com Cristo. Então, viver uma vida nova com Cristo é também viver uma vida de relacionamento com Ele. E o Kenneth Hagin, ele dá aqui algumas pistas, né, alguns parâmetros para que você entenda como você pode nascer de novo. Você pode estar aí no outro lado da telinha perguntando, Douglas, como é que eu posso nascer de novo? E o autor não nos deixa desamparado em relação a essa pergunta, porque ele começa a dar alguns tópicos. Lá na página 26 ele diz assim, reconheça que você é um pecador, um perdido, sem Deus e sem esperança. A palavra diz em Romanos 3,23 que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então, todos pecaram quer dizer o seguinte, olha, com base no pecado original de Adão e Eva, quem nasce biologicamente já no mundo, né, já nasce com o espírito decaído, porque está desconectado de Deus desde o princípio. Mas o segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, a primeira coisa é você ser humilde o suficiente e dizer que sem Deus nada você pode fazer. Que, inclusive, para ter acesso ao céu, você só tem por causa do Filho. Segundo ponto que é importante para você nascer de novo. Admita que Jesus Cristo morreu na cruz para salvá-lo do pecado por meio do seu precioso sangue. Terceiro ponto. Vá a Deus afastando-se do pecado e confessando Jesus como seu Senhor e você nascerá de novo. O Espírito Santo então fará de você uma nova criatura, uma nova criação, purificando de todo o pecado pela autoridade da palavra de Deus e pelo sangue de Cristo, que foi derramado para fazer expiação pelo seu pecado. Expiação, pagamento pelo seu pecado. Então uma coisa é você entender que o novo nascimento é pontual, você confessa Jesus e automaticamente você é novinho em folha por dentro, mas você precisa alimentar esse processo. A palavra diz que nós não podemos apagar o Espírito Santo. Então é possível que ele seja apagado. Como uma chama, né, que estava brilhante no início, mas ao passar do tempo, porque ela não está sendo alimentada, ela vai apagando aos poucos. Então é um processo que Deus é o responsável, mas nós também somos corresponsáveis em querer alimentar. Como? Lendo a Bíblia, orando, confessando a palavra, estar em comunhão com os irmãos, estar em congressos espirituais. Todas essas práticas espirituais são necessárias para que você desenvolva a sua salvação. Jejuar,
Tem várias outras práticas espirituais que são necessárias para que você tenha uma vida espiritual sadia. O último ponto que ele diz aqui é: creia com o coração e confesse com a boca que Deus perdoa seus pecados e que você nasceu de novo. E ele dá aqui uma lista de confissões, eu não vou ler todas, mas eu achei 3 importantes para trazer aqui para esse vídeo inicial. A primeira delas é em Romanos 10, 9 e 10, que diz assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Observa que se alguém está precisando ser salvo, é porque existe alguém que vai resgatar essa pessoa. E essa pessoa já foi enviada, o nome dele é Jesus. E o processo é crer com o coração. Coração na Bíblia, o autor explica que é a mesma coisa que espírito humano. Se você crer com o seu espírito, com o seu homem interior, com o seu verdadeiro eu, certo? E falar com a sua boca que Jesus morreu no seu lugar, que ele resgatou você do inferno, que você aceita isso de graça, logo você será salvo. Você sairá da morte espiritual para a vida eterna. O segundo versículo é João 1, do 12 a 13. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, todo quanto receberam a Cristo, automaticamente se tornou filho de Deus. Uma nova identidade, uma nova certificação, não feita de papel físico, mas de papel celestial, e em Apocalipse fala que o seu nome foi escrito no livro da vida. Então tem um local constando aí o seu nome. Em João 6,37 está escrito: todo aquele que o Pai me dá, ele virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Aí tem gente que diz assim: eu não estou preparado para aceitar Jesus. Mas você não pode estar preparado para aceitar Jesus, porque ele diz assim: olha, todo aquele que vem a mim, todo, seja independente do seu estado atual. Todo aquele que vem a mim, de modo algum eu lançarei fora. É a Bíblia que está falando isso. E se a Bíblia diz isso, você tem que acreditar dessa forma. E à medida que você se torna amigo de Jesus e desenvolve um relacionamento com Ele, Ele, com seu poder, com a sua graça, vai dar a habilidade de você largar os pecados antigos e viver uma nova vida com Deus. Um ponto também que o autor respalda é que nós somos um ser trino. Nós, portanto, somos um espírito, certo? Então o verdadeiro Douglas que vocês estão visualizando não é esse Douglas físico que você está vendo aqui, mas é o meu espírito que está dentro desse corpo. O corpo em si é a nossa casa temporária, a nossa tenda terrena. Então, e a nossa alma é a parte intelectual e emocional. Tudo aquilo que se processa na alma, após o novo nascimento, somente a palavra de Deus, a partir da leitura, da oração, é capaz de renová-la. Então, a salvação ou libertação da alma, ela só se dá pelo processo de relacionamento com Deus. Mas o novo nascimento, ele solucionou um problema muito antigo, que foi o problema do pecado. Então, o Cordeiro de Deus que tira, que remove o pecado do mundo, ele fez isso no âmbito espiritual, no seu coração, no verdadeiro homem, no homem interior. Então, esses 3 termos, o autor ele respalda que é a mesma coisa. Homem interior do coração, homem interior, coração ou espírito humano, a mesma coisa, beleza? Então, a ação do novo nascimento, pelo poder do Espírito Santo, foi no coração. O capítulo 4 é intitulado A Água do Novo Nascimento. Então, quando Jesus está dialogando, com Nicodemos, ele diz assim, quem não nascer da água e do Espírito, não verá o reino de Deus. Então, quando ele diz quem não nascer da água, o autor respalda que essa palavra água, na verdade, não é uma água do batismo nas águas, mas é a própria palavra de Deus. Então, trocando em miúdos, quem não nascer da palavra de Deus e do Espírito de Deus, não entrará no reino de Deus. Não verá, não entrará no reino de Deus. Então, qual respaldo Kenneth Hagin traz para afirmar isso? Tem sim respaldo bíblico e tudo ele mostra aqui na Bíblia, é incrível. Efésios 5:26, para que a santificasse, se referindo à igreja, tendo-a purificado por meio da lavagem da água da palavra. Então a palavra tem o poder de lavar, de purificar tudo aquilo que ainda esteja de sujeira em você. Quando você nasce de novo, você é chamado agora de igreja de Deus. Quando Jesus estava prestes a ser crucificado, quando na verdade foi confrontado lá no templo, pegou o chicote, botou todo mundo para correr, eles foram questionar com que autoridade ele fazia aquilo, e ele respondeu o seguinte: olha, se vocês destruírem esse templo em 3 dias, eu vou restituir ele, eu vou recuperar esse templo.
E a Bíblia acrescenta que ele não falava do templo físico de Salomão, que Salomão tinha criado, mas do templo físico, ou seja, do templo do corpo dele. Após 3 dias ele iria ressuscitar. Então nós nos tornamos corpo de Cristo quando o Espírito Santo é derramado no nosso coração por meio do novo nascimento. E nós nos tornamos igreja quando nós estamos congregando numa igreja local, certo? Porque é um corpo, um organismo que está ali em funcionamento. Então é interessante que você compreenda esses aspectos também. Porque com a palavra, ela, além depois do novo nascimento, ela continua nos lavando de pequenas coisas que ainda desagradam o coração do Pai. Em João 6,63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Observa que o Evangelho de Jesus Cristo, quando é pronunciado, ele traz vida ao ouvinte. João 15,3 diz, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Jesus falando aos discípulos, olha, todos vocês já foram limpos, purificados pela palavra que eu tenho dado. Menos um. Que aí ele se referia a Judas. Porque passou 3 anos e meio ouvindo a palavra e mesmo assim não se permitiu ser transformado por ela. Tanto que traiu Jesus e depois se enfocou e deu mal para ele. Em 1 Pedro 1,23 que diz, vós fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então veja, esses versículos, todo o livro-texto do autor é respaldado, portanto, por versículos que embasam o que ele afirma. E com base nisso você pode ter toda a segurança de que o que está sendo dito aqui é a palavra de Deus. E com base nisso você pode nascer de novo. Na página 33 ele diz, então se o homem confessar seus pecados a Deus e afastar-se deles com coração íntegro e crer no Evangelho, ele é moldado segundo a palavra de Deus. E ele ainda complementa, ele precisa começar a ler a Bíblia e orar a Deus, deve andar e viver no Espírito e ser conformado com a palavra de Deus à medida que recebe luz. Então veja, o novo nascimento não é, respaldo mais uma vez, somente um evento pontual, inicial que alguém confessa a Jesus e tchau. Não. É um processo de evolução espiritual. É um processo de crescimento espiritual e isso envolve estar aberto à palavra de Deus nas pregações, no devocional em casa, na leitura e meditação da palavra, na oração, no partir do pão, na santa ceia. Todas essas práticas espirituais que contribuam com o seu desenvolvimento espiritual fazem parte desse novo nascimento inicial. O capítulo 5 é intitulado Fatos da Nova Criação. O que é que o novo nascimento trouxe para você? Isso daí é uma outra etapa de que você tem direito de saber. Sabe quando alguém recebe uma herança e não sabe que recebeu aquela herança? Pois é a mesma coisa que está tudo disponível, mas a pessoa não tem como usufruir porque falta conhecimento. E a palavra diz que o povo perece por falta de conhecimento. E nesse capítulo 5, lá na página 35, ele diz assim, nenhuma verdade em toda a Bíblia tem um alcance tão amplo quanto o abençoado fato de que quando nascemos de novo na família de Deus, Deus é nosso Pai, Ele cuida de nós. Então o primeiro fato que você tem que entender é que você se torna filho de Deus. Ah, legal ser filho de Deus. Mas ser filho de Deus implica dizer que você é herdeiro dele. Herdeiro de bênçãos espirituais principalmente. É herdeiro de coisas eternas, de saber aquela perguntinha que todo mundo faz, por que eu vim para o mundo? Sabe essa pergunta de propósito humano? Ela ganha sentido quando você se torna filho de Deus. Ela ganha maior sentido, porque principalmente você vai entender que o seu propósito não é apenas terreno, mas é eterno. É algo que se inicia aqui com a vida eterna com Jesus Cristo, mas lá do outro lado, no outro mundo, continua também. Então, saber que tem a identidade de filho de Deus te deixa uma pessoa forte, porque agora você não vai viver com as opiniões das outras pessoas a seu respeito. Você vai viver com a convicção de quem você é. Tanto que a primeira coisa que Jesus ouviu após ser batizado no Rio Jordão foi: Tu és o meu filho amado em quem tenho muito prazer. A primeira coisa que Deus Pai quis impregnar no coração de Jesus Cristo é que ele tinha uma identidade, e essa identidade era uma identidade de filho. E não somente de filho, mas um filho amado. E nessa área do amor, o diabo investe com força. Tanto que na tentação do deserto, a primeira coisa que o diabo tentou Jesus Cristo foi na área de identidade de filho. Tanto que ele diz assim, olha, se tu és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Em outras palavras, ele colocou em dúvida se Jesus realmente era filho de Deus ou não.
Se Jesus duvidasse da questão da filiação, e principalmente se ele era filho amado de Deus, que foi isso que o diabo omitiu nessa passagem, ele não colocou a passagem, se tu és filho amado, não, ele simplesmente disse, se você é filho de Deus. O diabo omitindo dessa forma essa questão tão importante de ser filho amado, enfraquece a nossa fé. Porque a fé, ela só opera por meio do amor. E querido, se você não é filho de Deus, essa é uma verdade e é bíblica. Você é filho do diabo. A Bíblia diz o seguinte, João 8,48. Vós sois o diabo, que é o vosso pai. Ele falou isso aos fariseus. Sabe por quê? Porque as atitudes denunciam de quem você é filho. Se é filho de Deus ou filho do cão. E a base bíblica de afirmar isso não vem de uma pessoa qualquer. Vem do próprio Jesus. São palavras de Jesus. Então quem faz a vontade de Deus é filho de Deus. E quem faz a vontade do diabo é filho do diabo. Mas ao nascer de novo, em 1 Pedro 2,2, o autor respalda o seguinte: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, com o propósito de, por ele, vos seja dado crescimento. Então observa, é esperado de quem nasce de novo que essa pessoa cresça espiritualmente. E as pessoas mais maduras vão auxiliar nesse processo. E também você, com autorresponsabilidade, vai investir em você mesmo. Lendo a Bíblia diariamente, fazendo seus devocionais, adorando a Deus. Então essas práticas espirituais vão te desenvolver, vão dar impulso para que você não estagne no tempo, mas possa estar evoluindo espiritualmente ao longo do tempo. Um outro ponto importante, de você saber após o novo nascimento é que você é uma nova criatura, uma nova criação, uma nova espécie. Ele diz assim, alguma coisa ocorreu dentro de mim, quando ele nasceu de novo, falando dele mesmo, parecia que um peso de 2 toneladas saíra do meu peito. Não apenas algo saiu de mim, como algo entrou em mim. Esse algo é referente ao Espírito Santo. Eu lembro, queridos, que quando eu nasci de novo, veio uma alegria tão grande no meu coração que foi sobrenatural. Foi algo tão incrível que no mesmo dia eu disse, onde vocês congregam que eu preciso hoje estar na igreja? E naquele mesmo dia eu fui batizado com o Espírito Santo de Deus. Então, o novo nascimento ele é algo tão sobrenatural que a alegria que ele é gerado no espírito humano é incrível. É algo sobrenatural. Algumas pessoas choram, algumas pessoas se arrepiam, algumas pessoas não sentem nada, mas tudo bem, porque tudo é pela fé. E se você sente algo, beleza, mas isso é o menos importante. O mais importante é você saber que pela fé você foi salvo. Um outro ponto importante depois do novo nascimento é você saber que você é um com o Senhor. E ele dá aqui o texto de 1 Coríntios 6,17 que diz: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele, ou se torna um espírito com ele. Em outras palavras, Deus passa a habitar no seu espírito. Deus faz do seu espírito a morada dele. Aonde você chega, Deus chega. O que você olha, Deus olha. Já imaginou algo disso? É justamente disso que a Bíblia está respaldando, está dizendo a seu favor. Deus agora habita dentro do seu corpo. E onde você chega, Deus chega. Tanto que Jesus diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não diz filho de Deus. Mas quando aquele que já nasceu de novo vai pelas ruas e prega a boa notícia de Jesus, essa pessoa que ouve ao aceitar Jesus se torna não mais criatura, mas filho de Deus. Então isso se processa sobrenaturalmente. Por quê? Porque quem já nasceu de novo carrega o maior dentro de si. O Todo-Poderoso, o nosso Abba, Papai querido. E o último ponto que o autor respalda, de você saber sobre o novo nascimento é que você tem como vantagem saber que aquele que é maior está dentro de você. Ele diz aqui em João 1,4,4 o seguinte, filhinhos, falando para cristãos. Filhinhos quer dizer alguém que espiritualmente já está conectado a Deus. Ele não diz criaturas, ele diz filhinhos. Filhinhos, vós sois de Deus. Então, alguém que já nasceu de novo pertence a Deus. E tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, quando você nasce de novo, você tem discernimento para saber se uma mensagem vem de Deus ou não vem de Deus. Então, quando ele diz, vós tendes vencido os falsos profetas, quer dizer que ninguém mais pode enganar você. Porque com base no seu desenvolvimento espiritual, no seu conhecimento bíblico, você vai começar a discernir se aquilo que um pastor, um pregador está falando está de acordo com as Escrituras ou não está de acordo com as Escrituras. E mesmo assim, se ele está tentando distorcer as Escrituras. Por quê? Porque o maior está dentro de você. O maior, o autor da própria Escritura agora habita dentro de você. O Espírito da verdade. Ele diz assim,
Quando sabemos que o homem interior, o homem real, nasceu de novo e é um novo ser em Cristo, então governamos e reinamos sobre Satanás. Por isso que essa passagem diz, olha, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. E ele ainda respalda lá na página 42. É hora de a igreja se tornar consciente de que Deus habita dentro dela. Por muito tempo, ela, a igreja, tem sido dominada pela fraqueza, pela doença, pelo complexo de inferioridade, pelos problemas e pela pobreza. Então, o novo nascimento, queridos, não é apenas algo para alegrar o seu coração e ponto final. É algo que te dá benefícios para a vida terrena mesmo. Se você, por exemplo, tem complexo de inferioridade, se sente inferior às outras pessoas por não ter uma formação acadêmica, por ter uma doença, uma debilidade, uma deficiência física, o novo nascimento faz com que você enxergue quem você realmente é de dentro para fora. O novo nascimento te permite se enxergar como filho e filha maravilhosos que vocês são em Deus. O novo nascimento faz com que você enxergue que o Todo-Poderoso habita dentro de você, te capacita a estudar, a trabalhar, a criar os filhos, a fazer uma boa faculdade, a estudar em todos os aspectos da vida. Você não vai fazer isso mais só. Pelo contrário, a própria Escritura respalda: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. E a única forma desse versículo se concluir na sua vida é nascer do alto, é nascer de novo. Então, queridos, sou o Douglas Carvalho, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ele ficou um pouco longo, mas é necessário e eu respaldo várias e várias vezes. Quando o livro é muito bom, é um livretinho, custa baratinho. Coloca aqui o link na descrição onde você pode adquirir um exemplar desse. Honra os autores, todo o processo de produção desse livro. Não baixa, querido, livros na internet, isso daí vem do cão. Pirataria é demoníaca. Honra os autores, honra quem teve tempo para trabalhar em cima disso e está disponibilizando isso daí para você. Trouxe essa mensagem de forma simplificada, reli o texto, fixei e estou trazendo aqui de forma resumida para você, porque eu entendo que aquilo que também foi me dado de graça, eu também tenho a capacidade, eu tenho a responsabilidade, a palavra melhor para ser empregue aqui, de estar compartilhando com quem nada tem. Porque muitas pessoas sabem muitas coisas sobre o reino de Deus já, coisas bem mais profundas do que essa, mas muitas pessoas não conhecem o mínimo sobre o reino de Deus. E eu, como discípulo, eu sou discípulo de Cristo. Eu tenho a capacidade de estar ministrando, falando, proclamando a palavra de Deus a quem nada tem. É principalmente para esse público que essa mensagem é voltada. Para quem não sabe o ABC da fé cristã, para quem não sabe quem é o Messias. Porque ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Então, nessa parte final do vídeo, fica aí com essa oração final. Se você ainda não nasceu de novo, repete essa oração aqui, que com base nela e na fé daquilo que você está proclamando através dessa oração, você vai sair da morte espiritual para a vida eterna. Quero que você saiba que o ser mais que o número, o ser é o melhor de Deus. Shalom. Querido Deus, eu me chamo Douglas Carvalho. Coloque seu nome. Eu venho aqui, por meio dessa oração, entregar o meu coração ao Senhor. Eu te agradeço por ter enviado Jesus Cristo como sendo o Salvador do mundo. Eu acredito com o meu coração e confesso com a minha boca que Jesus é meu único Senhor e Salvador. Sendo Salvador, Ele me tirou do inferno e me levou ao céu. E sendo Senhor, Ele governa agora sobre todos os aspectos da minha vida, o meu trabalho, meus relacionamentos, a minha comida, o que eu me alimento, todos os aspectos da minha vida. Eu agradeço de todo o coração por essa dádiva, por esse presente que é Jesus. Eu agradeço de todo o coração e eu creio que com essa simples oração eu saí da morte espiritual para a vida eterna. Deus, obrigado por chamá-lo não mais de Deus agora, mas também chamá-lo de Pai, de um Pai querido que me amou de tal maneira que entregou seu único Filho para me salvar. Eu te agradeço de todo o coração por ter sido salvo por Jesus de Nazaré. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.